Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje estou feliz porque estou gravando mais cedo. Ontem o vídeo saiu quase de madrugada e ainda assim as pessoas assistiram, o que me faz pensar que vocês são tão desocupados quanto eu e talvez isso seja um problema. E hoje vamos fazer mais um vídeo aqui, nos aproveitando, digamos assim, de uma polêmica que é a questão do menino do Acre. Ah, o menino do Acre, esta marca registrada que nós temos até que pagar royalties para utilizar esses termos, não é isso? É muito provável que você já saiba do que eu estou falando. Se não souber, é a história de um jovem aí, estudioso, um menino que gostava muito de ler, ou gosta ainda, na verdade, né? Porque ele não morreu, afinal de contas, e que ele morava lá no Acre. Um belo dia ele sumiu, os pais dele saíram de casa, quando voltaram, ele não estava mais lá e as paredes do seu quarto estavam todas pintadas com mensagens criptografadas, havia a estátua de um filósofo ali, a mídia caiu em cima, a polícia foi chamada, aquela coisa e tal, o menino sumiu, dizendo que estava participando de um projeto muito importante que ia revolucionar a humanidade, esse tipo de coisa. Enfim, passado um tempo ele apareceu de novo, deu aí algumas entrevistas e nesse meio tempo foi publicado o seu livro, com conteúdo dessas inscrições criptografadas todas que ele deixou na parede do quarto, etc e tal. É um livro sobre uma teoria de absorção do conhecimento. Eu tive a oportunidade de ler esse livro e é isso que nós vamos comentar aqui. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que a propaganda em cima vale a pena? Enfim, minha opinião pessoal. Então, se você ainda não leu esse livro, é claro, afaste-se desse vídeo, caso você tenha curiosidade por conhecê-lo por conta própria. Se não, continue conosco aqui e vamos que vamos. Bem, primeiro vamos falar sobre a forma do livro. A forma é um livro bastante curto, rápido de ser lido. Tive a oportunidade de ler aí, acho que eu devo ter feito a leitura inteira em duas sessões, breves assim. Quanto à forma de escrita, é uma forma um pouco confusa e não muito uniforme, na verdade. Em alguns momentos parece que há um certo ar de erudição, assim, algumas palavras mais complexas e menos comuns no nosso vocabulário, mas em outros momentos parece que ele está levando uma conversa informal e faz um texto até não muito bem elaborado. Então, existem dois estilos diferentes ali no mesmo livro e tal, e não é uma coisa que me agrade muito. Segunda coisa, a linearidade da mensagem não existe quase, ela é passada de forma bem redundante, muitas coisas ali são repetidas à exaustão. Você passa o livro inteiro com uma sensação de déjà vu. Na verdade não é só uma sensação, é um fato, você de fato viveu aquela experiência antes, porque às vezes você lê um parágrafo, passam-se alguns parágrafos, lá embaixo você vê aquele parágrafo de novo reescrito com outras palavras, tautologicamente. Então é como se aquela coisa estivesse sendo escrita com um dicionário aberto do lado e o autor procurando sinônimos ali para poder recontar as coisas com outras palavras. E isso deixa a leitura um pouco cansativa, porque você vai falando, pô, cara, tá bom, você já disse isso, vai, dá um passo à frente, conta o que vem depois disso. E assim começa o livro, uma promessa de apresentação da teoria da absorção do conhecimento, que ele chama de TAC, T-A-C, né, teoria da absorção do conhecimento, a qual você vai ser apresentado, que ele diz lá ter descoberto, elaborado, através das suas observações, através dos seus momentos de introspecção e de reflexão, e que ele agora vai passar para você. Então o começo é assim, essa propaganda de que, olha, vou te apresentar aqui um negócio que outras pessoas já utilizaram ao longo da história, vários sábios já fizeram isso que eu estou dizendo ao longo da história, então é um método aí consagrado, podemos dizer assim, e espero que isso te abra uma porta de percepção para um outro estágio de compreensão da realidade, né? E ele vai te falando isso em várias páginas, vários parágrafos, que olha, você vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá, mas nunca chega, é uma promessa eterna que nós vamos aguentando enquanto vamos lendo, né? E aí, basicamente, a ideia do livro, ele quer falar sobre a absorção de conhecimento, como o ser humano absorve o conhecimento e de que forma a gente otimiza isso. Mas, na verdade, o que são dito ali são, na grande maior parte do tempo, são só obviedades, e obviedades que em outra parte do tempo são expressas através de equações matemáticas, muito presentes nesse livro. Então ele fala uma frase muito simples, muito comum, e prova isso matematicamente. Não sei porque ele faz questão de fazer isso, mas é mais ou menos assim. Ele fala, ó, o ser humano se distingue dos outros animais porque ele consegue absorver conhecimento, construir novos conhecimentos, se aproveitar dos conhecimentos antigos, etc. Bom, legal. O que é verdade, na verdade. Ele não está errado em dizer isso, o problema é que ele não traduz isso em algo mais elaborado depois. Aí ele fala, então, ó, existe o nosso estágio de conhecimento atual, X, e existe um novo conhecimento. Quando esse novo conhecimento se adiciona ao conhecimento que nós já tínhamos previamente, agora x não é mais x, agora x é x mais 1. E aí ele prova isso matematicamente, ele coloca uma equação lá, dizendo mais ou menos isso, né? Que olha, x mais 1 é igual a x mais 1. E você diz, bem, ok, isso está certo, mas aonde isso vai nos levar no fim das contas? Na verdade não diz muita coisa. E o livro todo me parece que vai sendo apresentado nesse estilo. Outra coisa interessante é que ele vai relatando historicamente outras celebridades aí que supostamente fizeram uso, faziam parte desse seleto grupo de pessoas que vivenciaram a TAC, a teoria da absorção do conhecimento.
Então ele vai dizendo lá Galileu, Isaac Newton, Platão, Jesus Cristo, Michael Jackson. Michael Jackson está nessa lista e é um nome que me chamou bastante atenção. Porque assim, não tem nada errado você gostar do Michael Jackson, até gosto, tem umas músicas legais, mas daí a ser um grande sábio da humanidade, existe uma certa diferença entre uma coisa e outra. Mas, enfim, e ele vai relatando a cada exemplo que ele vai dando de práticas que vão te levar à sua absorção de conhecimento de pessoas que a utilizaram. E ele vai dizendo lá como é que funciona a coisa mais ou menos. Eu vou resumir aqui. Então ele diz, olha, por exemplo, a reprodução. A reprodução toma nosso tempo no dia a dia, nos impede de otimizar a absorção do conhecimento. Por quê? Nós temos 3 tarefas fundamentais: nos mantermos vivos, absorvermos conhecimento e reproduzirmos. São 3. Então você tem 33% da sua atenção a cada uma delas. Se você exclui uma delas, que é a de reprodução, sobram as outras 2, que são se manter vivo e absorver conhecimento. Então agora você não obtém mais 33% de atenção ao conhecimento, mas sim 50%. Então você absorve mais conhecimento. Então fazer sexo está fora de cogitação, caso você queira ser um sábio. Pelo menos segundo essas sugestões. E tudo isso que ele vai falando, assim como esse exemplo da porcentagem agora, ele de fato faz isso no livro, ele apresenta tabelas matemáticas, dizendo, olha só, se você reduzir isso, aumenta a proporção nisso, se você reduzir isso, aumenta nisso, e vai te dando números para dar um ar assim de sofisticação aos argumentos, mas que não passam muito assim de obviedades mesmo, né? Não há nenhuma grande novidade ali, ou algo que precisasse de fato ser repetido tantas vezes para que você entendesse. Aí ele diz outra coisa, ó, prazeres materiais. Nossos prazeres materiais tiram nossa atenção e uma dessas coisas é a alimentação. Alimentação, por exemplo, de carnes, coisas saborosas, né? Temperos. Isso também nos prejudica a sermos sábios. Então, para desempenharmos nosso papel de pensadores de uma maneira mais eficiente, nós devemos nos abdicar das carnes, de tudo aquilo que é muito saboroso, temperos, etc., para termos mais tempo de dedicação. Aí ele atualiza matematicamente a tabela, né? Fala, olha, agora você tem, sei lá, 62,5% de aproveitamento do conhecimento. Mas coisas assim, né? Outra prática sugerida é a abstenção da vida em sociedade, porque isso também nos toma tempo, nós precisamos de momentos para reflexão, então é bom que nós levemos uma vida realmente distante desse caos social aqui, onde nós podemos pensar e refletir. Então a sugestão mais ou menos é que você vá morar, quem sabe, numa gruta silenciosa, onde você possa de fato aumentar o seu grau de compreensão da realidade. E ele vai dando exemplos assim, né? Sempre que ele vai falando isso, ele dá exemplo de pessoas que fizeram isso. Por exemplo, vegetarianos. Ele dá exemplo de vegetarianos que eram sábios. Aí ele fala, por exemplo, lá do outro cara que não fazia sexo, né? Então ele dá o nome de pessoas que não faziam sexo. Ele dá o nome de pessoas que viviam isoladas. E aí, ele, por fim, ele diz, olha, se você seguir todas essas recomendações aqui, né? Você vai ter otimizada a sua absorção de conhecimento. Você estará fazendo uso da TAC, mas saiba que isso é muito perigoso. Isso vai te trazer sofrimento, porque as pessoas que fazem uso disso, nós que somos da TAC, ele cria um grupo do qual só ele sabe que faz parte, né? Que é esse grupo que aplica toda essa teoria, até porque todos os demais que ele diz que de fato a aplicaram jamais se denominaram assim ou proclamaram qualquer coisa parecida, mas então ele vai dizendo ali que isso pode trazer sofrimento, talvez uma vida um pouco solitária, alguns problemas sociais e tal, então que você tem que tomar um pouco de cuidado ao mesmo tempo, mas que no fim das contas essas coisas funcionam. E ele vai sempre dando exemplos das celebridades que eram inteligentes e que faziam algumas dessas coisas que ele está sugerindo aí. É claro que existe uma certa distância entre as relações causais que ele tenta estabelecer, você não pode diretamente afirmar uma coisa ou outra, na verdade você pode até questionar essas afirmações, por exemplo, o contato e o convívio social pode ser muito benéfico para qualquer aprendizagem, construção de conhecimento, embora o isolamento também, em certas circunstâncias, tenha seu proveito. O fato de ser assexuado, bom, talvez de fato você possa citar alguns nomes na história que não tem uma vida sexual declarada ou conhecida, ou se quer fazer um sexo mesmo, não sei, mas não quer dizer que existe uma relação necessária entre não fazer sexo e ter uma compreensão melhor da realidade. Enfim, isso também pode ser questionado. De um modo geral, a grande questão é que ao final do livro, você termina, embora ele não seja muito grande, você termina um pouco exausto pela repetição de tudo que é dito ali, pelas expressões matemáticas, de obviedades que ali estão postas, e você termina o livro com uma grande pergunta, que é: e daí? E agora? Você termina de ler o livro e você passa ileso. Eu, por exemplo, passei de forma impermeável, eu não absorvi nada dali. Ou seja, eu acabei de ler o livro e pensei, ok, isso não mudou absolutamente nada na minha vida. Feliz ou infelizmente, não sei. Talvez mude a vida de alguém. Então, isso nos deixa um certo questionamento. Existem algumas possibilidades aí, né? Pode ser que o sujeito realmente seja engajado e acreditasse de antemão que aquelas informações que ele colocou ali, aquela teorização que ele nos apresentou, fosse de fato revelar alguma coisa para a humanidade, né? Mudar a vida de algumas pessoas, fazê-las ter uma compreensão melhor da realidade.
ou pode ser que tenha sido um fortuito caso aí de marketing bem sucedido, ou seja, toda essa mídia que foi dada em cima fez de fato o livro vender, e as pessoas que leram, até elas lerem e verem e de repente terem uma opinião como a minha, bem, não importa, elas já compraram o livro, então o objetivo foi atingido. Só que esse tipo de propaganda tem um lado negativo, que é o descrédito que isso gera daqui para frente. Então este livro é o primeiro volume, parece que tem outros que podem sair futuramente. A expectativa criada em torno do primeiro volume e essa posterior decepção que eu, por exemplo, tive ao ler o livro, faz com que nas próximas edições eu não tenha qualquer curiosidade de ler, porque gato escaldado tem medo de água fria, diz o ditado. É aquela coisa, a propaganda quando você faz, você chama o cliente, mas aí você entrega para ele um produto mais ou menos, ele não volta mais. Então não adianta muito. Eu particularmente não vi nada ali que me acrescentasse muito nesse livro, e sem nenhuma grande novidade, sem algo que realmente te abra a percepção para outras ideias, né? Pelo menos para mim não serviu para esse propósito. De repente para vocês aí pode ter servido. Vocês podem comentar nos comentários o que vocês acharam do livro, ou o que vocês acharam do caso, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. Os comentários estão abertos, mas saiba que se você falar muita besteira, ou eu não vou responder, ou eu vou te bloquear logo de cara, porque eu não tenho muita paciência, certo? E para você que queira acompanhar outros vídeos, inscreva-se no canal, me acompanhe numa página no Facebook, cujo link está aqui na descrição aqui embaixo. Por enquanto é isso, voltamos em breve e até a próxima.